Saúde com a paz do Senhor, boa noite a todos. Amém. A paz do Senhor, igreja do Senhor, boa noite. Amém, amém, amém. Nós estamos, graças a Deus, mais uma vez, porque esta noite é noite de salvação, é noite de reconciliação, é noite de edificação, é noite de transformação, desde que nós abramos nossos corações, espíritos e almas para recebermos a palavra de Deus. A palavra que não é minha, mas é do Espírito Santo de Deus, que está em cada coração que já o aceitou. E se você não o tem ainda como seu único e suficiente Salvador, hoje ainda você terá esta oportunidade. Amém? Em suas mãos, o boletim de hoje à noite, cujo editorial, penso eu, que você já deva ter. Está falhando ou não? Já deva ter. Aqui acabou a bateria. Alô, só. Ter lido. Mas eu quero hoje à noite fazer algo diferente com a igreja em termos de leitura da palavra do Senhor. Eu vou pedir que à minha esquerda, neste lado aqui, vocês abram suas Bíblias em Mateus 18, só à minha esquerda aqui, Mateus 18, do verso 12 ao verso 14, repetindo, aqui à minha esquerda, Mateus 18, do verso 12 ao verso 14. E na minha direita, vocês aqui na minha direita, permaneçam em Lucas, desta feita 15, do verso 1, verso 1 ao verso 7. A leitura foi do verso 4 ao verso 7. Eu quero fazê-la completa, porque vai ser melhor a nossa reflexão nesta noite. Amém? Já acharam? Beleza? Glória a Deus por isso. Então eu vou ler primeiro Mateus 18, de 12 a 14, ok? Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Esse porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém? Está assim? Penso que sim, aqui. Na minha direita aqui, Lucas 15, do verso 1 até o verso 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, igreja? Esta é a conhecidíssima, famosíssima, comentadíssima parábola das 100 ovelhas. Desde criança, você a conhece, penso eu, até você que não é crente ainda, já um dia a ouviu, a admirou, a contemplou em memórias. Percebam que tanto em Mateus 18, de 12 a 14, quanto em Lucas, de 1 a 7, temos a mesmíssima parábola. O que muda são pequenos detalhes, são pormenores, que não afetam em nada a mensagem central, a moral, o ensino, aquilo que Deus quer que nós entendamos e, sobretudo, pratiquemos em nossas vidas. Vejam que em Mateus 18 nós vemos que ele deixou as 99
O texto diz nos montes. Mas em Lucas 15, de 1 a 7, diz no deserto. Para aqueles mais curiosos, aqueles mais radicais, perseguidores muitas vezes do Evangelho, trata-se de uma aparente contradição, uma vez que Jesus, em um momento, diz que estavam nos montes e na outra diz que estavam no deserto. O fato é que, repito, os pormenores não são os mais importantes, porque no original, no aramaico, tanto vale para montes, quanto para apriscos, quanto para região desértica. Isso não é o mais importante. Daí, quando nós cantamos, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, famosíssima canção de Oséias de Paula, que a perpetuou até hoje, não está em nada errado, como alguns afirmam até audaciosamente na internet, como se houvesse algum erro de leitura ou de aplicação da parábola. Não! Foram 2 momentos, 2 ocasiões, mas a mensagem é uma só, em nome de Jesus. Ora, estamos aqui, meus irmãos e meus amigos em Cristo, na velha Israel, nos arredores ali dos montes chamados Montes de Sião, ou Monte Sião, que não é apenas um, é uma cadeia de montes em redor de Jerusalém, e a figura de pastor de ovelhas, com seu cajado, com as suas ovelhinhas, pastando no aprisco, nos apriscos, nos montes, nas descidas dos montes, eram figuras centrais daquela atividade agropastoril de Israel. Jesus usou diversas vezes desta figura do pastor e de suas ovelhas para que ele pudesse trazer aos seus ouvintes e a nós aqui na Betfagé a mensagem central de amor, de cuidados, de mansidão, de humildade, de zelo, de desvelo que Deus tem para com a sua igreja. A rigor, nós temos aqui 3 figuras centrais: Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Celestial, Deus Criador, Criador dos céus e da terra, dos mares e tudo o que neles há, Criador do homem feito à sua imagem e semelhança, Criador também das ovelhinhas, agora objeto de nossa reflexão. Temos Deus, Pai Todo-Poderoso. Temos o pastor de ovelhas, que também podemos entender como o próprio Senhor Jesus a pastorear cada um de nós. Temos as ovelhas em 2 partes, as que estão protegidas, as 99, e temos a ovelhinha perdida, a ovelhinha que se extraviou, e volta tudo ao próprio Deus. Agora vejamos, baixando os olhos em Lucas 15, do princípio. Jesus estava, mais uma vez, sendo inquirido, perguntado, questionado por fariseus e por escribas. A nata ultra-ortodoxa, conservadora, religiosa de então. Onde havia Jesus, onde estava Jesus, estavam lá escribas e fariseus. Era uma casta que não deixava Jesus em paz, tentando pegá-lo em qualquer deslize teológico, tentando pegá-lo em qualquer erro doutrinário, a fim de tentarem ver nele algum tipo de blasfêmia que o levasse, na verdade, ao Calvário, como depois isto aconteceu. O fato é que ele nunca teve paz com os religiosos da sua época. Religiosos de plantão, ávidos por pegarem a Jesus em qualquer deslize. Mas o nosso bom Senhor sempre soube se comportar, não poderia ser diferente, e sempre soube dar respostas contundentes, verdadeiras, morais absolutas e não relativas a quem quer que fosse, e especialmente fariseus e escribas. Mas, neste momento aqui, a acusação é: Jesus Cristo recebe pecadores, Jesus Cristo recebe publicanos, cobradores de impostos, judeus nossos compatriotas, traidores da pátria, vendilhões ao governo romano. Este Jesus, este Rabone, este mestre, não é digno de ser chamado Rabone, e muito menos da sua presunção de se dizer filho do homem.
não merece a nossa atenção e muito menos o nosso respeito. Mas Jesus é Jesus e, mais uma vez, vai responder a eles, não de forma direta, mas de forma indireta, através desta parábola maravilhosa. Qual dentre vocês, homem que possui 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto ou nos montes as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ora, ter 100 ovelhas, irmãos amados, lá em Israel naquela época, não fazia de ninguém um mega empresário. Ter 100 ovelhas era algo, digamos assim, quase que corriqueiro. Era alguém de parcos recursos, pobre ainda. Uma agricultura de subsistência, gente humilde. E prova é que sempre ao final do dia, os pastores contavam suas ovelhas, para saber se de fato todas elas estavam de volta no aprisco, no seu curral, linguagem nordestina, nordestinês, cearenseis. Então, nada de anormal que o pastor contasse, mais uma vez, as suas ovelhas para perceber se de fato todas elas estavam no seu aprisco. E é bom lembrar, para quem já foi do interior, que o pastor, seja ele de ovelhas ou o criador de gado, conhece a reis, é o novo, conhece a reis, a vaca, até pelo tilintar do chocalho, sim ou não? Sim. Quem lida com gado conhece o gado até pelo soar do chocalho. Quanto mais o pastor de ovelhas, que conhecia e conhece uma a uma pelo nome, de modo que nada de anormal o contar e recontar das suas ovelhas, para ver se de fato as 99 mais uma, que são 100, estavam no aprisco. Agora prestem bem atenção. A vontade de Deus, em Ezequiel 18, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus espera que todos se convertam. Deus espera que todos reconheçam que são pecadores. Deus espera que cada um de nós ponha não a mão na consciência, mas a razão na sua própria consciência e se perceba pecador, carente da graça de Deus. Paulo fala aos Romanos que nós todos estávamos antes destituídos da graça, da glória de Deus. Mas na hora em que eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, na hora em que eu e você reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade, na hora que eu e você entendemos que esta vida é passageira, é de fato efêmera, temporária, e que é uma outra vida, muito mais vida que esta, aí sim, o Espírito Santo de Deus entra na vida, no coração, na mente daquele que está se abrindo para a espiritualidade. Que é um estágio muito mais profundo, muito maior, muito melhor do que a vida meramente vegetativa, consumista, dia após dia, pensando em apenas bens materiais, no vil metal, nas coisas, sabe, mínimas, detestáveis, que na verdade estão arruinando muitas almas e muitos espíritos e muitas famílias, lamentavelmente. O fato é que este pastor está contando que haja de novo 100 ovelhas. Mas ao recontá-las todas, ele percebe que uma se extraviou. E por que se extraviou? N razões. Algumas, primeira, a ovelhinha começou a pastar, começou a comer, cata aqui, pinça ali, come acolá, e vai se distanciando do rebanho. Exatamente como alguns já fizeram no passado, ou estão, quem sabe, até mesmo agora, fazendo ainda. Um dia provaram da graça de Deus. Um dia provaram do Espírito Santo de Deus. Um dia tiveram seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Um dia se disseram de fato cristãs, professas e praticantes. Um dia vieram a se desviar, a se extraviar. Vale lembrar que ovelhas são animais gregários. O que é isso, pastor? São animais que só são ovelhas se estão juntas. Se dão bem se estão juntas.
passam bem se estão juntas. E mais, o que uma faz, as outras seguem. Por quê? Porque são ovelhas. Mas aquela ovelhinha, ela começou a sair dos caminhos do Senhor. Aquela ovelhinha nunca reconheceu de fato Jesus como Salvador. Aquela ovelhinha sempre questionou a religião como uma espécie de ópio do povo. Essa gentalha sem formação, sem educação, sem intelectualidade, sem capacidade analítica, descritiva e coisa que o valha. Quem sabe até esta ovelhinha se sinta tão arrojada, tão soberba de valores, outros que, não, religião é para essa gentalha. Mas a ovelhinha só é ovelhinha se houver rebanho. Ovelhinha só é ovelhinha se houver pastor. Mas esta ovelhinha que se extraviou, ela sofreu muito, porque ela perdeu a comunhão. Extraviar-se de Deus significa perder a proteção de Deus. Não aceitar Jesus como Salvador significa ser uma eterna ovelhinha extraviada, desgarrada. Não reconhecer que em Jesus está a plenitude de Deus significa viver eternamente debaixo da ira de Deus. Aqui vai para crentes e descrentes. Quem sabe você hoje à noite, aqui ou aí na internet, seja a ovelhinha desgarrada, que já provou um dia da bênção maior e hoje está fora. Mas quem sabe até você hoje à noite seja a ovelhinha que, além de desgarrada, nunca sequer soube que Jesus é Senhor. Nunca sequer soube que há paz em Jesus. Nunca sequer soube que a razão da crença da ressurreição e da vida eterna que só a religião cristã propõe. Bendito seja o Eterno. Mas aí o que faz o pastor de nossas almas? Ele deixa as 99 no aprisco, não desprotegidas, mas de alguma forma que não nos é revelada, protegida, seguras. E ele vai em busca daquela perdida. E por que vai? Primeiro, porque é pastor. E pastor que é pastor faz isso, vai em busca da ovelha perdida. Segundo, porque ele sabe que a tristeza no coração dele de pastor, a tristeza no coração de Jesus Cristo, a tristeza no coração de Deus, será recompensada pela alegria, pelo júbilo de ter mais uma vez encontrado a sua ovelhinha perdida. Detalhe, quando a ovelhinha se perde, quando ela se perde, que ela se percebe sozinha, pode observar, pesquise na internet, toda ovelha, ela se deita, ela não faz mais nada, ela se deita e fica à espera do seu pastor. É impressionante o que Deus faz na natureza também dos animais. Ela se deita e fica à espera do seu pastor. Mas lá vem o pastor, quem sabe você aqui está assim já, se extraviou, está cansado, deprimido, angustiado, não consegue mais dormir de tanta preocupação. Quem sabe você está exatamente nesta situação hoje à noite, você aqui ou você aí pela internet. Mas eis que Jesus Cristo, o bom pastor, está caminhando em sua direção. Eis que Jesus Cristo, o pastor nosso de cada dia, com um cajado para lhe proteger e trazer você de volta ao aprisco dele, está caminhando em sua direção. E ao chegar onde você se encontra, o texto é claro, ele não vai pegar você pelo chifre, no sentido literal do chifre, claro, não vai pegar você pelo pescoço, arrastar você e penalizar você pelo seu mal feito, pela sua rebeldia, pela sua cabeça dura, de não reconhecer a verdade suprema em Jesus Cristo. O que ele faz? Ele vê a ovelhinha cansada, moribunda, triste, desprezada, alienada da verdade. E o que ele faz? Ele pega a ovelhinha e põe-na sobre os seus próprios ombros. Não vai mais uma vez sufocá-la no caminho de volta, arrastado
a presença dele. Ele faz muito melhor. Ele pega a ovelhinha, põe-na sobre os ombros e caminha com ela sobre os ombros, dizendo: você tem mais uma oportunidade. Você tem mais uma oportunidade. Pecou, mas há remissão de pecados. Errou, mas há conserto. Aleluia! É possível viver segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Bendito seja o Eterno. A alegria no caminhar em direção à ovelha perdida, desgarrada, é compensada em reconhecê-la. É compensada em reconhecê-la e pegá-la de volta à casa paterna. Quem sabe haja aqui entre nós, ou alhures lá distante, tantas outras ovelhas perdidas, desgarradas, pensando em quaisquer outras coisas, senão coisa pior, dar cabo à sua própria vida. Mas o bom pastor está mais uma vez caminhando em direção a você. Mas o bom pastor está mais uma vez demonstrando, não em palavras, em blá blá blá, mas em atos de misericórdia, de amor, que você é importante. Talvez seu pai diga que não, mas Deus diz: você é importante. Talvez sua mãe diga: não, mas você é importante. Talvez seu marido, sua esposa, seu filho, o seu chefe, Deus o sabe e você o sente. Mas você é muito, muito importante para Deus. E quando chega em casa mais uma vez, ele vai reunir seus amigos, parentes, vizinhos, aderentes, consanguíneos e afins para fazer o quê? Uma grande festa. Uma grande festa. Deus tem prazer na conversão de cada um de nós. Deus tem prazer que a pessoa encontre e reencontre o caminho junto ao Pai. Deus não tem prazer na morte de ninguém. E não venham, por favor, com essa de fatalismo. Com essa de que Deus não é mais soberano coisa nenhuma. Não me venham com essa, porque isso é heresia do diabo. Deus é soberano. Absolutamente soberano. Sempre foi e sempre será. Ou então ele não é Deus, ele só é Deus porque um dos atributos dele é a sua soberania. Bendito seja o Eterno, louvado seja o Eterno. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O problema é que muitas e muitas vezes a gente acha que é eterno. O problema é que muitas e muitas vezes nós achamos que viveremos muitos e muitos anos. E quem sabe até, pastor, na minha velhice, já na minha avançada idade, entrado em dias na linguagem bíblica, então vou ver se eu vou voltar para a igreja ou se vou aceitar esse Jesus que vocês pregam. Olha, não há nenhuma garantia. Absolutamente nenhuma garantia de que amanhã você esteja vivo. Nenhuma garantia. Agora, eu garanto que, se você que não é crente ainda, hoje à noite, aqui e agora, aceitar a Jesus como Salvador, segundo a palavra de Deus, você está salvo. Amém, igreja? Você está salvo. Pastor, não é essa história de o cara pinta, borda, casa, batiza, rouba, papá, e no final aceita e está salvo. Mas é fácil demais. Não, não é fácil. Vamos desconstruir essa imagem de facilidade. Porque para se chegar à graça de Deus, houve sacrifício vicário com sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, não há nenhuma facilidade. A aparente facilidade está embutida em si mesma o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Amém, igreja? Bendito seja o Eterno. Estou quase finalizando. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos
que não necessitam de arrependimento. Lido assim, passa-se a impressão de que há justos. Sim ou não? Sim, pastor, tá no texto, pastor. O senhor é doido ou o que é? Está no texto. Calma lá. Nem sempre é aquilo que você está vendo. Se eu tivesse perguntado a vocês, antes de ler as passagens correlatas, onde as ovelhas tinham ficado, as 99, eu garanto a vocês, como isso aqui é um copo d'água, que a resposta seria no aprisco. Sim ou não? Fala a verdade, vai, por favor. Sim ou não? Mas o texto não fala de aprisco em lugar nenhum. Querem ver de novo? Baixa os olhos e lê o texto. Em lugar nenhum fala-se de aprisco. Fala-se de deserto e fala-se de montes. Olhem, por favor. Percebem? Então, nem sempre o que você lê corresponde à verdade. Em Mateus 18, as 99 ficaram nos montes. Em Lucas 15, as 99 ficaram no deserto. Portanto, nem sempre o que você lê corresponde à realidade dos fatos. Isso é importante. Agora, o que perpetuou a história, a impressão de aprisco, foi, irmã Aide Costa, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Isso perpetuou a ideia de aprisco. Agora vejam, voltando ao versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Momentinho, pastor. O que Jesus quer de fato dizer? Que há justos. Pastor, é o que eu entendo. Bom, se você se limitar a ler apenas o versículo 7, a impressão que passa é esta. No entanto, a palavra diz que não há nenhum justo diante de Deus. Como se explica então o versículo 7? A resposta é a seguinte. Lembremos-nos que lá no versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Este versículo 7, na verdade, era uma bofetada de luva de pelica na cara dos fariseus e publicanos. Porque eles se julgavam justos. Podem pegar qualquer dicionário bíblico, qualquer concordância bíblica, qualquer bom livro de hermenêutica e vai ter exatamente esta colocação. Porque senão, Jesus está falando bobagens e heresias. Sim ou não? É só você ler, filho. Então não há nada de 99 justos. Porque se houvesse um justo, Jesus não teria vindo à terra. Entende, igreja do Senhor? Amém? Então se alguém se julga bonzinho, eu sou bonzinho, eu sou cidadão, eu sou cidadã, eu faço bem, sem olhar quem? Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer praticamente nada, a não ser como um ato caritativo que você deve realmente fazer. Mas não na tentativa de obter com este ato de caridade a sua salvação. A palavra é clara. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem que não peque. Portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fechando aqui o tempo. O que fazer para resgatarmos o aprisco perdido? O que fazer para resgatarmos o amor de Deus? O que fazer para resgatarmos a certeza, a convicção de que se morrermos hoje à noite, vamos para o céu? Uma só coisa: arrependimento de pecados. A segunda coisa, confissão. Porque arrepender-se sem confissão é um trabalho nulo. Há de se arrepender e há de se confessar. Amém, igreja do Senhor? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Se você hoje à noite, aqui e aí pela internet, sentiu que esta palavra é de Deus, não minha,
mas está amparada absolutamente dentro da Bíblia Sagrada. E você precisa voltar aos caminhos do Senhor. Ou, mais importante ainda, você precisa aceitá-lo de uma vez por todas, sem meias condições, sem imposições, sem questionamentos, sem, sabe, essa coisa toda dos ismos, dos achismos tão comuns a muitas mentes brilhantes e inquietas e sem Deus. Se você precisa disso, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja aqui na Betfagé, Senhor, nesta igrejinha, que se levanta, Pai, como uma atalaia, absolutamente cristocêntrica, bíblica, trazendo, Pai, a tua palavra santa aos corações que estão famintos, sedentos por ti. Senhor, recebe esta vida, que se reconcilia contigo hoje à noite no seu coração. Recebe, Senhor, esta vida, que ergue a bandeira no espírito e no coração e na mente, para te receber como um suficiente Salvador, único intermediador entre ti e Deus. Oh, Jesus Cristo amado, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa as ovelhas, antes extraviadas, antes desgarradas, e agora pegas mais uma vez pelo teu Filho Jesus Cristo, postas que são nos ombros do teu Filho Jesus Cristo, trazidas que são ao aprisco do Senhor. Recebe, Pai, cada um deles. Recebe, Senhor, cada uma delas. Ó meu Senhor, sana as feridas, sara as feridas, as físicas, mas principalmente as espirituais, as que levam anos e anos e anos e anos, Senhor, para cicatrizarem, para serem desfeitas. Senhor Jesus, usa de misericórdia, Pai, com o teu povo. Concede, Senhor, mais uma chance, mais uma oportunidade a esta alma que ainda está questionando se decide-se por ti ou não. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Faz-te um Deus cada vez mais provedor, cada vez mais presente nestas vidas. Meu Senhor Jesus, olha, Senhor, para cada um de nós, com teu olhar de misericórdia, Senhor, e derrama sobre nós a tua graça, o teu perdão. Aleluia. Amém. Se há alguém hoje à noite, nesse momento aqui, que recebeu esta oração, já no coração arrependeu-se de seus maus feitos, de seus maus comportamentos ao longo desses últimos tempos, que necessita de um câmbio, de uma mudança radical em sua vida, que no coração já fez esta confissão. É fundamental que você agora a faça mais uma vez publicamente. Apenas levante a mão em sinal. Nem precisa vir aqui. Não quero jamais constranger ninguém. Mas se você está neste espírito de perdão, temos aqui uma. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Temos duas mãos. Bendito seja Deus. Mais uma mão, 3. Bendito seja Deus. Você não está levantando a mão para mim, meu irmão. Você está levantando a mão para Jesus Cristo, para que Ele venha mais uma vez ao seu coração e reforce e fortaleça a sua morada, e você volte à casa paterna. E se você não voltou, você venha agora e aceite-o de coração. Bendito seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí pela internet, faça a mesma coisa. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Porque a tua palavra, Senhor, não volta para ti vazia, mas faz o que te apraz. Porque tu velas pela tua palavra para cumpri-la. E nós aqui vimos hoje à noite, mais uma vez, o realizar da tua palavra, o fazer-se da tua palavra. Abençoa, Pai, estas vidas, estas mãos levantadas, esses corações arrependidos, Senhor Jesus Cristo, que necessitam cada vez mais da tua presença pastoral.
do teu sacrossantíssimo coração no coração de cada um deles. Abençoa, Senhor. E aos que não puderam fazer isto hoje à noite, concede, Pai de amor, mais uma oportunidade, Senhor, para que eles venham a fazê-lo o quanto antes. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre e sempre. Amém. Obrigado, a paz do Senhor. Boa semana.